Olá, começando mais uma edição especial do programa Linha de Frente aqui pela Aratu e pelo Aratu Online, recebendo hoje a participação do deputado federal, o Jair Messias Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República pelo PSL. O senhor chegou bem na Bahia? Foi bem recebido? Está sendo uma regra, né, em qualquer lugar do Brasil, ao longo dos últimos 3 anos, ter uma recepção com a mesma temperatura. Varia um pouquinho o público, mas a consideração, o apoio, a emoção, o respeito, a confiança é muito importante. Eu estou muito feliz com isso. Antes de fazer a primeira pergunta, eu queria saber uma coisa que sempre tive curiosidade. Qual é a lista de perguntas que o senhor já não aguenta mais ouvir desse processo todo? É homofóbico, racista, xenófobo, fascista. É o que a esquerda pode me acusar. Né? Vai me acusar do quê? De não ter conhecimento? Modéstia à parte, estou estudando muito, aprendendo cada vez mais. E tenho a humildade ao meu lado e Deus na condução do trabalho. O deputado, o senhor é caracterizado por ter uma legião de fãs. Aliás, fãs é pouco, ele tem fanáticos. Quando se fala o nome de Bolsonaro, principalmente nas redes sociais, as pessoas mobilizam cargas enormes de energia, a favor e contra. Eu queria saber o que é que o senhor pode responder, pode dizer para quem chama o senhor de bolsomito e também para quem condena e critica as posições que o senhor adota. Primeiramente é melhor ser chamado de bolsomito do que sardinha ou outro codinome qualquer da lista da Odebrecht. Isso vem da garotada, que apelidou isso daí, apesar de um dos meus apelidos de infância era Parmito, tá ok? por causa da minha canela branca, né? E eu extraía palmito também, naquele tempo podia, né? Lá no Vale do Ribeira. Agora quem critica, é um direito deles criticar. Eu defendo a mídia livre, né? Sempre livre. Na internet pode ter certeza que eu sou um dos mais atacados. Nunca falei em regular a internet. Tenho pavor daquela história de crime de ódio. A Venezuela quer fazer agora. Existe na Alemanha também. O que passa a ser crime de ódio? Chamar você de 4 olhos aqui. E quem julga? Chamar você de barrigudo, de careca. E quem vai julgar? Qual o limite? Então não tem que ter limite. Quem vai fazer o filtro? É quem está acompanhando na internet. Depois de um certo tempo, a garotada, né, filtra rapidamente se é um fake news ou não. E vamos em frente. Acabei de ler aqui agora, Matheus Carvalho, notícia tem 1 hora e 50 minutos de publicado. O governador de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, também pré-candidato, ex-governador, pré-candidato à presidência da República, acabou de dizer, a frase é dele: Jair Bolsonaro não tem perfil de governante. O senhor não tem perfil de governante? Olha, os diálogos do senhor Geraldo Alckmin é com o pessoal do Odebrecht. Ele está preocupadíssimo com o Paulo Preto. Então, esse perfil de governar, conversar com esse tipo de gente, eu não tenho mesmo, com muito prazer. Ele disse mais, que eu sou um caranguejo que anda para trás. Eu quero descobrir qual é a família desse caranguejo que anda para trás. Esse caranguejo anda para a direita ou para a esquerda, né? Ele anda para a esquerda. É isso que nós não queremos mais. É o político tradicional. E fica vexatório para o senhor Geraldo Alckmin, uma nova pesquisa agora, né, da XP, nesse exato momento, confirmando uma anterior. Ele perde para mim em São Paulo. Quem está perdendo em casa? Cujo partido governou 20 anos no estado de São Paulo. Ele no governo há 8 anos. Não consegue estar à frente do patinho feio que sou eu, né? Que só tem um deputado federal ao meu lado de São Paulo. É sinal que quem está mal das pernas é ele. Agora, se esse pessoal não falar meu nome, quem vai ouvi-los? O senhor está aqui na Bahia, que é um fortíssimo reduto petista, muito forte. Em todas as eleições, os candidatos a presidente pelo PT têm votações expressivas. O senhor já tem um candidato ao governo aqui? Já tem alguém que te apoie nacionalmente aqui na Bahia? Olha, nós remodelamos um partido, o PSL, em 40 dias. É muito difícil, porque você pode ver, até o fundão, 1 bilhão e 700 milhões, entrou no balcão de negócio para comprar passe de deputados com mandato ou bem votados no passado. O que nós decidimos? 100% nas 27 unidades da federação. Cabe ao presidente estadual, no caso aqui, a senhora Daiane Pimentel, decidir e conduzir essas questões. Só não aceitamos, obviamente, e nem precisava falar com ela isso, né? Qualquer conversa com PT, PCdoB ou PSOL. O Jair Bolsonaro é considerado um político de direita. Eu quero saber se o senhor concorda com isso. E qual a opinião do senhor a respeito do presidente americano Donald Trump? Ele tem feito um bom mandato? Olha, eu conheci o Trump, talvez com vocês, por ocasião das prévias norte-americanas, né? E ele começou a sofrer muito fake news, muitas acusações semelhantes a que eu sofria ao longo de muito tempo.
E a população americana fez a sua devida leitura e foi um duro golpe na imprensa tradicional, acabou elegendo ele. Em grande parte comunga das ideias dele. Ele quer a América grande, eu quero o Brasil grande. Tá? É um homem que tem a família acima de tudo, que teve medidas corajosas da equipe econômica, como diminuir o imposto dos empresários, de modo que as empresas voltaram para os Estados Unidos. Até o pessoal também divide lá, negro, latino, não sei o quê, né? Até essas minorias de fora que votaram em parte contra o presidente, hoje em dia o apoiam. E a América está aí dando exemplo, o dólar subindo, e nós temos que preocupar conosco, e não com a política deles, para nós não darmos bem por lá de cá. Então, Donald Trump tem Deus acima de tudo. Imagine Israel, Coreia do Sul e Japão sem Donald Trump. Até mesmo nós, com todo o respeito, ok? Então, pretendo sim, caso chegue lá, me aproximar muito do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. O professor e filósofo Olavo de Carvalho já declarou voto no senhor. Falou, é o candidato que eu apoio. É um homem já influente na intelectualidade brasileira, mora nos Estados Unidos. E ele disse que a principal razão para isso é que o senhor é o único candidato nacionalista, que todos os outros estariam seguindo uma agenda globalista. O seu partido, PSL, é considerado um partido liberal. Há algum tipo de divergência nesse aspecto? Por que caminho vocês vão seguir? Primeiramente, não leve em conta estatuto partidário. Estatuto partidário é igual aquela menina bem maquiada, né? O homem dizendo que ganhou na loteria. Tá? Você quer conquistar alguma coisa. Até mesmo ouso dizer a vocês que a grande maioria dos deputados não conhece o seu estatuto. É uma peça de ficção. O Olavo de Carvalho sempre tem razão, né? De vez em quando ele até exagera um pouquinho ali. Eu me considero um patriota e não nacionalista, pensando no Brasil em primeiro lugar. O deputado Jair Bolsonaro já demonstrou que é muito transparente e direto nas respostas. O senhor é militar da reserva, o senhor tem uma ligação muito forte com a parte militar do Brasil, as Forças Armadas, e o senhor tem influência e tem as informações de lá de dentro, da caserna e tudo isso. O senhor acha que os militares estão sendo bem tratados no Brasil? O senhor acha que os militares estão sendo bem remunerados e eles estão sendo bem equipados para cumprir a tarefa constitucional deles? Umas Forças Armadas bem preparadas, equipadas, em condições de exercer e cumprir seu papel constitucional, é questão de segurança nacional. Desde Fernando Henrique Cardoso, isso não vem acontecendo. Por quê, basicamente? Nós somos o último obstáculo para o socialismo. A esquerda não esquece da nossa atuação de 64 a 85. Hoje nós garantimos a liberdade e a democracia do Brasil. Bem como, em especial o PT, não esquece a participação do Exército por ocasião do impeachment, que houve sim. O governo queria decretar o estado de defesa e, para tanto, tinha que ter um fato. E o senhor, comandante do Exército à época, procurou o ministro Aldo Rebelo do PCdoB e falou que as Forças Armadas não iam aderir uma aventura plantada pelo PT para suspender o processo de impeachment. Então, no que depender de nós, não só as Forças Armadas, bem como nossas forças auxiliares, policiais, né, militares, homens da segurança e mulheres também, terão o seu valor reconhecido. Afinal de contas, né, quantas e quantas vezes nossas vidas não estão nas mãos dessas pessoas ou a nossa liberdade? Armamento, desculpe, Matheus, armamento. A população com Jair Bolsonaro no poder vai ter direito a usar armamento domiciliar? Você falou domiciliar, a gente fala, né? Isso chama-se posse de arma de fogo. Né? Pela minha formação militar, minha maneira de ser, eu não consigo dormir sem uma arma do meu lado, para garantir a minha vida dentro de casa e de minha família. Acho que se vocês dois, quem está nos ouvindo, em sermos cidadãos, com alguns poucos critérios, se quiserem ter a posse da arma de fogo em casa, devemos conceder sim. No tocante ao porte, andar armado, você tem que, logicamente, dar uma certa limitada. Né? Pretendemos, no primeiro momento, por exemplo, vigilantes, um exemplo. Por que não dar o porte de arma aos vigilantes depois de uns 6 meses de serviço? Senão o elemento vai apenas tirar sua carteirinha da ata para conseguir o porte de arma. Não. Daí eu quero que o cara passe uns 6 meses ali, uma sugestão, né? Ralando, vendo como é, em sendo apto, né? Ele preenchendo alguns poucos requisitos, não a discricionalidade como existe atualmente na lei, você tem que comprovar a efetiva necessidade. Daí, quem está lá te ouvindo vai falar que isso não está comprovado. Então, pretendemos sim
flexibilizar bastante o porte de arma de fogo. Até porque irresponsável é o governo do PT, do PSDB, que desarmaram o cidadão de bem e deixaram os bandidos cada vez melhores. E o plebiscito indicou outra coisa na época, né? Indicou, foi um número que ninguém acreditava, que o lado deles, né, o voto sim tinha artistas globais, tinha recursos, até o movimento Viva Rio não pôde continuar participando porque recebia dinheiro de fora, e nós fomos vitoriosos, se não me engano, 64%, para que o Brasil continuasse fabricando armas e munições e comercializasse com critérios as armas aqui dentro. Conseguiram burlar a lei, de modo que é quase impossível você, com todo respeito, vocês dois aqui, ter a posse de arma de fogo em casa. O senhor tem um adversário que é aqui da Bahia, um adversário que essa disputa ficou muito forte nacionalmente e acabou impulsionando os dois, né? O deputado Jean Willis. Foi até nosso colega de faculdade, por coincidência. A impressão que eu tenho às vezes é que ele leva mais a sério essa rivalidade do que o senhor. Como é que se dá isso? Ele chegou muito depois de mim. Eu estou no 7º mandato de deputado federal. O senhor acabou impulsionando mais o Jean Willis do que o contrário? Eu acho que sim. Ele passou de 14 mil para 140 mil votos na reeleição dele no janeiro. A minha briga não é com a pessoa, ser humano dele, que eu até conversaria com ele sem problema nenhum. É contra as ideias dentro da Câmara. Por exemplo, um dos projetos de lei dele, que é do PSOL, com Érica Cocai, que é do PT, permite crianças, meninos, a partir de 12 anos de idade, sem consentimento dos pais, fazer a cirurgia de mudança de sexo. Logicamente que esse projeto não vai para frente, mas a ideia, a apresentação do projeto fica complicado. Faz parte de um pacote de intenções. Isso eu nem vou discutir com ele. Enquanto tiver esse tipo de ideia... Agora, uma pessoa que acha que o menino pode mudar de sexo com 12 anos, acha, como ele votou contra, a redução da maioridade penal, ou seja, um assassino, um estuprador com 17 anos de idade não é responsável pelos seus atos. Já um menino de 12 pode cortar o seu piu-piu. Não dá para concordar com ele. Falando de outra colega no parlamento, a senhora Maria do Rosário, o senhor enfrentou aí um processo, uma questão judicial com ela. Aí eu queria perguntar, como está essa questão judicial? É verdade que o senhor disse que estupraria, que não estupraria? Eu nem entendi aquela história, Maria do Rosário. Não merece ser estuprada, né? Virou um bordão. A história tem que ser contada na íntegra, né? Por exemplo, ela estava defendendo que um estuprador menor de idade, conhecido como Champinha, lá em 2003, não poderia, né, crime semelhante, ser julgado à luz do Código Penal, porque era contra a redução da maioridade penal. Ela dizia que quem tem 16 a 17 anos não está ainda bem informado intelectualmente e tem que responder à luz do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquele embate, ela perdeu o diálogo ali, e me chamou de estuprador. Eu tive uma resposta para ela, com cabeça fria, não daria. Não vou estuprar você que você não merece, dados seus atributos físicos. Sim, isso aconteceu. Agora, o que acontece? O senhor acha que Câmara, o erro foi não ter processado a deputada? Não, eu acho que não devia processar, sabe por quê? Tudo que acontece na Câmara, no campo das ideias, desde que não seja um tiro, um soco, né? Tanto é que nós temos imunidades por quaisquer palavras, opiniões e votos. É uma emenda constitucional de 2001. Então ela tem o direito, né, de me chamar de estupradora, tem. E eu dei aquela resposta para ela. Agora o erro, no meu entender, olha só, como é que o processo chegou ao Supremo? A senhora Ela Vieco, subprocuradora da República, aproveitando uma saída do Janot, ela pegou o processo e levou junto ao Supremo Tribunal Federal. A senhora Ela Vieco, alguns meses depois, foi flagrada em Portugal com a bandeira fora Temer. E o pessoal do MP, de acordo com o seu estatuto, não pode participar de qualquer ato ou ação político-partidária. Ela foi defenestrada lá do Ministério Público. E mais ainda, no caderno de teste do PT, discutido em 2014 aqui em Salvador, Bahia, né, um dos itens diz claramente que o PT deveria, junto aos movimentos sociais, fazer de tudo para que o deputado Jair Bolsonaro tenha seu mandato cassado. Está escrito isso. Nada mais do que isso, né, comprovar que é um processo político. Eu tenho confiança que o Supremo Tribunal Federal, se um dia for julgar isso daí, vai que vai esse processo. Fazer um esquema aqui de perguntas rápidas e respostas curtas para saber um pouco rapidamente sobre opiniões com temas grandes, relevantes. Aborto. Sou contra o aborto em N maneiras de uma pessoa, né, evitar ter filhos, tá, ok? Então eu sou contra o aborto porque é a vida e eu não sou contra matar uma criança no útero da mãe. Homossexualidade. Cada um faça o que bem entender. Sou contra o material escolar em sala de aula. Eu duvido que um pai
queira chegar em casa e encontrar o filho, homem, brincando de boneca, por influência da escola. A escola não é lugar de fazer isso. É a minha opinião, é da minha querida Daiane Pimentel, aqui da Bahia. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Olha, isso foi decidido há 2, 3 anos, né? Inclusive estava à frente do CNJ o senhor Joaquim Barbosa. Ninguém é contra a união civil. O que nós somos contra aqui é o casamento. O casamento, como está previsto na Constituição, de acordo com o artigo 236, parágrafo 3º, é entre homem e mulher. Então o senhor João Íris, ou quem quer que seja, apresente uma proposta de emenda à Constituição para modificar isso. Que o casamento seria entre pares, que uma vez promulgada essa emenda à Constituição, nós somos obrigados a acolher. Enquanto isso não acontecer, vivam felizes, né? Pessoas do mesmo sexo, têm a sua união civil, como decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o casamento, até no PLC 122, que foi arquivado há pouco tempo, um grande trabalho do senador Magno Malta, previa punição para padre ou pastor que, porventura, resolvesse não celebrar um casamento gay com a mão na Bíblia. Revisão da lei da anistia. Olha, isso já foi. Inclusive, nós militares é que fizemos com que o parlamento aceitasse ela ser ampla, geral e restrita. O MDB, na época, o grande partido, queria anistia para alguns, porque não queria que Leonel Brizola, Prestes, entre outros, voltassem para o Brasil. O militar que fechou a questão, o governo militar, ampla, geral e restrita. Assim foi, sancionada em 79, né? Mas, lamentavelmente, depois dela, a esquerda, sempre rancorosa, acha que a anistia vale apenas para eles e não para Há crimes dos dois lados. Não há dúvida, em qualquer situação que nós vivíamos de conflito, Guerra Fria naquele momento, tínhamos atos terroristas no Brasil. O primeiro marido de Dilma Rousseff, o seu Cláudio Galeno, por exemplo, sequestrou um avião em pleno ar no Brasil e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. O segundo marido participava de roubos a caminhão de carga na Baixada. O senhor Carlos Araújo, que morreu há pouco tempo. Foram crimes, sequestro de autoridades, execução, morte via carro-bomba da VPR de Dilma Rousseff, do soldado Mário Cosel Filho, no QG do 2º Exército de São Paulo, execução em cativeiro, né, do tenente Alberto Mendes Júnior, 13 anos de idade, pela VPR de Dilma Rousseff e Carlos Lamarca, no Vado Ribeira. E do nosso lado, com toda certeza, uma arbitrariedade foi cometida também. Lei de anistia é perdão. Não precisamos esquecer, não temos como esquecer, mas perdão. E o Brasil tem que ver seus problemas daqui para frente. Sérgio Moro. É um exemplo de homem que, esse sim, perdeu sua liberdade. Ele não pode ir na padaria sozinho, comprar um pão, ou ir no shopping passear com a sua família. Tem que ter 8 seguranças do lado dele. Perdeu sua liberdade em troca de um combate à corrupção, que se não fosse o trabalho dele exclusivo, nem eu, que sou deputado, saberia que a corrupção estava nesse nível. É um perfil como o dele, que nós gostaríamos, caso venhamos ter poder no futuro, integre o nosso Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot. Ele tem um pouco seu viés de esquerda, sabemos disso, né? Colaborou, em parte, no tocante à minha pessoa, respondi um processo por 3 anos de racismo, caso Preta Gil, mesmo, né, eu exigindo e querendo a fita bruta, como você pode ter a fita bruta, a nossa entrevista aqui, mesmo assim ele atrasou em 3 anos para conseguir a fita bruta. E quando o Marcelo Taz resolveu, foi instado a tal, ele respondeu que não mais a tinha. E daí ele resolveu, então, o MP colaborar, inclusive, no seu arquivamento. Poderia ser feito lá atrás isso daí. Não fez, talvez digo, né, por uma questão política, tendo visto o meu nome lá atrás ser uma ameaça ao tal status quo que tem a política brasileira. Lembrando que essa entrevista vai ser exibida na íntegra, sem nenhuma edição, com Jair Bolsonaro. Minha última pergunta é um nome para o senhor comentar: Lula. Olha, como ele mesmo disse no passado, no tocante a Collor de Mello, ele tinha tudo para fazer história no Brasil. Ele cedeu ao núcleo duro de esquerda do lado dele, Zé Dirceu, Frank Martins e tantos outros, na busca do poder absoluto via democracia, comprando votos dentro da Câmara. Comprou no mensalão, comprou depois naquela questão que a gente chama de propina legal, que é o dinheiro, como por exemplo, da JBS para os fundos partidários, para repassar para os seus partidos. E comprou também entregando ministérios, diretorias de bancos e estatais para a gente, para apoiá-los dentro desse processo de, pela legislação, conseguir o poder absoluto.
Eu recomendo a quem tenha tempo aí, quem se interesse, leia a emenda constitucional 81. Ela relativizou a propriedade privada. E a propriedade privada é um dos tripés da democracia e da nossa liberdade. Perdeu a chance, sim, de ser um grande herói nacional. Lamentavelmente, fez semelhante, né? Não foi igual ao senhor Collor de Mello. Está cumprindo uma pena em função do que ele fez, arrebentando Petrobras, estatais, fundo de pensão, majoração do desemprego no Brasil, desgaste nos valores familiares, com essa questão de querer ensinar ideologia de gênero para a criancinha a partir de 6 anos de idade, ataque às religiões, sim, nessa história de Estado laico. Uma coisa é o Estado laico não se meter em religião nenhuma, outra fazer um cavalo de batalha em cima disso, para que nós possamos criticar pastores, padres e assemelhados. Temos que respeitar todos, respeitar o pessoal que tem a matriz africana na sua religião. Ele perdeu, se embebedou de poder e está cumprindo agora uma pena que ele merece estar atrás das grades. Deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República pelo PSL. Eu agradeço ao senhor. Aqui a gente dá espaço para todo mundo em iguais condições. Aratu 2018, nas eleições você escolhe Aratu e confirma. Vou encerrar o programa, esse Linha de Frente especial, com a frase que não é minha. A frase é do presidente americano Abraham Lincoln. Posso não concordar com nada que o senhor diga, mas lutarei até o final pelo direito do senhor dizê-la a toda e qualquer pessoa. Um abraço e até a próxima.